Pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de língua portuguesa de hoje, eu vou apresentar a colocação pronominal. Então, se você curte esse tema, fica comigo até o fim desse vídeo. Bora pra vinheta? A colocação pronominal é o modo como se dispõem os pronomes dentro de uma frase. É estudada pela sintaxe da colocação. Nela é estudada a colocação adequada nos diversos termos de uma frase. No português, a colocação utilizada em frases é chamada de direta ou lógica e é composta por sujeito, verbo e complemento. Em relação à colocação dos pronomes, pode-se ter ênclise, quando o pronome é colocado após o verbo ao qual se refere, próclise, quando o pronome é disposto anterior ao verbo a que se faz referência, ou mesóclise, quando o pronome aparece no meio do verbo com o qual se relaciona. Usos da próclise. Orações que possuem sentido negativo com a presença de termos não, nem, nunca, jamais, ninguém. Não me diga o que fazer. Orações exclamativas e em orações optativas que expressam desejo. Quanto me custou não ter estudado? Orações que sejam iniciadas por palavras interrogativas. Quem a deixou triste? Orações subordinadas, sejam substantivas, adjetivas ou adverbiais. Espero que a encontre saudável. Com advérbios e pronomes indefinidos, desde que não haja pausa entre eles e o verbo. Tudo se desenrolou conforme previsto. Com o verbo no gerúndio, se regido pela preposição em. Em se tratando de futebol, prefiro Corinthians. Quando o verbo for proparoxítono e não estiver no futuro do indicativo, com o sujeito expresso. Nós nos amávamos muito. Com o verbo no infinitivo pessoal e precedido de preposição. Suas palavras objetivaram nos machucarem. Usos da mesóclise. Com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, desde que não haja na frase um fator para a ocorrência de próclise. Falar-te-ei quando estiver me sentindo melhor. Usos da ênclise. Quando o verbo estiver no início do período. Enviou-me uma carta dizendo que sua mãe estava doente. Com verbo no gerúndio, desde que não seja regido pela preposição em. Saiu deixando-me sozinha e pensativa em meu quarto. Quando o sujeito for representado por substantivo ou pronome localizado imediatamente antes do verbo e sem que haja sentido negativo. Os cientistas encontravam-se em uma difícil situação com aquela nova descoberta. Nas orações coordenadas. Elas saíram e dirigiram-se à escola. Quando há verbo no infinitivo pessoal regido de preposição, exceto a colocação pronominal é facultativa, podendo ocorrer tanto ênclise quanto próclise, como nos exemplos. Estava para lhe dizer a verdade. Estava para dizer-lhe a verdade. Colocação pronominal em tempos compostos. Nos tempos compostos, isto é, aqueles que são formados por um verbo auxiliar e um verbo principal, o pronome átomo deve ser colocado sempre em relação ao verbo auxiliar. Assim como na colocação nos tempos simples, pode ocorrer próclise, ênclise ou mesóclise. As regras que regem essas colocações são as mesmas utilizadas para os tempos simples. Nunca a tínhamos visto tão triste. A próclise em relação ao verbo auxiliar tínhamos, por haver palavra com sentido negativo, nunca. Colocação pronominal em locuções verbais. Verbo auxiliar seguido de gerúndio. Não havendo fator de próclise, situações que atraem a próclise, ênclise ao auxiliar. Estou lhe dizendo o que aconteceu. Ênclise ao gerúndio. Estou dizendo-lhe o que aconteceu. Havendo fator de próclise. Próclise ao auxiliar. Não lhe estou dizendo o que aconteceu. Ênclise ao gerúndio. Não estou dizendo-lhe o que aconteceu. Verbo auxiliar seguido de infinitivo. Não havendo fator de próclise. Ênclise ao auxiliar. Posso lhe dizer o que aconteceu.
Ênclise ao infinitivo. Posso dizer-lhe o que aconteceu. Havendo fator de próclise. Próclise ao auxiliar. Não lhe posso dizer o que aconteceu. Ênclise ao infinitivo. Não posso dizer-lhe o que aconteceu. Verbo auxiliar acompanhado de preposição em infinitivo. Não havendo fator de próclise. Próclise ao infinitivo. Deixou de a amar. Ênclise ao infinitivo. Deixou de amá-la. Havendo fator de próclise. Próclise ao auxiliar. Não a deixou de amar. Ênclise ao infinitivo. Não deixou de amá-la. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já for inscrito, o meu muito obrigada. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo. Pessoal, deixem também os seus comentários com sugestões para os próximos conteúdos do canal, tá bom? A sua participação é muito importante para mim, beleza? Vou deixar aqui na enquete também as 3 opções para a próxima resenha aqui do canal. Nós temos Senhora de José de Alencar, nós temos Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, e nós temos Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, tá bom? Eu conto com a sua participação, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!